Abra a palavra do Senhor, no Salmos de número 56, no verso 8. Salmos de número 56, o verso 8. Diz assim o texto sagrado, eu vou ler na King James, que ela diz assim: Tu mesmo anotaste o meu lamento, recolhe em teus odres, em teu odre as minhas lágrimas. Ora, acaso não registra tudo em teu livro? Tu mesmo anotaste o meu lamento, recolhe em teu odre as minhas lágrimas. Ora, acaso não registra tudo em teu livro? Na edição, ou melhor, na versão NVI, nova versão internacional, diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Na Bíblia Viva, esse mesmo texto diz assim: tu conheces bem as perseguições que sofri, contastes e recolhestes num jarro todas as minhas lágrimas, anotaste cada lágrima no teu livro. E na edição de Almeida, revista e corrigida, diz assim: tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Feche seus olhos, curve sua cabeça por mais um minutinho, queridos. Peça para Deus então usar a minha vida para falar contigo nesta noite. Meu Pai Santo, no nome de Jesus, aqui estou, ó Deus, diante da tua igreja, diante da tua palavra. Eu quero te pedir, meu Pai Santo, que o Senhor venha abençoar a tua igreja de uma forma especial, de uma forma sobrenatural. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Tu tens liberdade, Senhor, para falar a cada coração, a cada vida, a cada pessoa que está aqui. Assim como o Senhor falou com esta palavra ao meu coração, fala então, meu Deus, a cada vida que está aqui. Trata, Senhor, ó Pai, das nossas lágrimas. Trata, Senhor, da nossa alma. Trata, Senhor, ó Pai, do nosso coração. Trata, Deus, da nossa vida. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Salmos de número 56, ele tem um cabeçalho, ou tem um título que diz assim: Jonat Elem Rekokim. E essa palavra, essas três palavras no hebraico, significam uma pomba em carvalhos distantes. Jonat Elem Rekokim. Então significa, você vai ver até na sua Bíblia, você tem ali o cabeçalho dela, a introdução dela, por exemplo, na NVI está aqui, uma pomba em carvalhos longínquos. John Gill, ele nasceu no ano de 1697, morreu no ano de 1771, ele traduz essa introdução, esse Jonat Elem Rekokim, como concernente a uma pomba muda, entre aqueles que estão longe ou em lugares distantes. Davi, quando escreveu esses salmos, ele estava recordando um período que ele estava ali entre os filisteus, quando ele foi preso em Gate. Davi estava se sentindo como uma pomba nas mãos de predadores, nas mãos de estranhos, e ao mesmo tempo, queridos, ele conseguiu fugir. E quando ele consegue fugir, ele escreve então essa gratidão a Deus, que é o Salmos de número 56. Ele começa o versículo 1 dizendo: tem misericórdia. Esse é o segundo salmo que Davi escreve, começando com tem misericórdia. E essa palavra no latim é miserere, ou miserere. E ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. E ele tem lá no Salmo 51, quando ele peca com Batseba, e ele começa a clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. E ele começa a dizer aqui no 56, tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens procuram devorar-me, todo dia estão sempre me oprimindo. Davi estava ali numa situação difícil. E quando nós chegamos então no verso 8, nós vemos uma reviravolta na vida de Davi. Ele fala de um Deus que guarda lágrimas. Interessante isso, não é? Um Deus que guarda lágrimas. Numa pesquisa feita, eu já comentei isso daqui com vocês, numa pesquisa feita anos atrás pela revista Super Interessante,
Eles entrevistaram 3.000 leitores e fizeram uma pergunta: você acha que o choro é um sinal de fraqueza? Vamos fazer uma pergunta aqui para vocês. Você acha que o choro é um sinal de fraqueza? Quantos acham que não? Levante a mão. Que o choro não é um sinal de fraqueza. Agora pode abaixar. E quantos acham que o choro é um sinal de fraqueza? Pode levantar a mão. E foi mais ou menos isso que aconteceu. 84% das pessoas responderam que não, o choro não é um sinal de fraqueza. E 16% disseram que sim, sim, o choro é um sinal de fraqueza. Só que todos nós choramos. O choro faz parte da nossa vida. E na maioria das vezes, nós não choramos por fraqueza. A primeira coisa que nós fazemos quando nós nascemos, chegamos a este mundo é o quê? Nós choramos, e não choramos, o médico vem dar um tapinha em nós, para que nós choramos. As pessoas choram por vários motivos, choram de alegria, choram de emoção, choram de dor, choram de sofrimento, choram por conta de uma calúnia. O choro faz parte da nossa vida. É a primeira coisa que nós fazemos quando chegamos nesse mundo, e quando nós morremos, nós deixamos outras pessoas chorando por nós. Não é isso? Quando a gente nasce tem que chorar. Por que o médico faz a gente chorar? Para tirar todo aquele líquido que está dentro do nosso pulmão, para que a gente não tenha nenhuma pneumonia. É isso mesmo, Damares? Você não sabe, né? A parte não é dessa de natalidade, né? Então tá bom. Mas olha só, do berço à sepultura, da maternidade ao cemitério, o choro vai nos acompanhar. Ela vai ser a nossa companhia desde a maternidade até o cemitério. Faz parte da nossa vida chorar. Nossas lágrimas, elas se secam com um lenço. Nossas lágrimas se secam às vezes com as nossas mãos, ou quando não, com o vento, né? Já viu aquelas pessoas que estão emocionadas, principalmente mulheres, para não borrar a maquiagem, elas estão chorando, levanta o olho e começa a falar, né? Vocês já fizeram isso, né? Quem deu risada é que já fez isto, né? Eu nunca vi um negócio desse, né? Aquela emoção e fica ali abanando, né? Porque o vento seca as lágrimas. É só carregar aquele ventiladorzinho portátil, né? Coloca aqui assim, mas aí vai perder toda a beleza, né? Mas o choro faz parte, e a gente seca ou com um lenço, ou com as mãos, ou com um vento. E ninguém guarda a lágrima. Você já guardou sua lágrima algum dia? Ninguém guarda. Não é comum para nós, nos nossos dias, carregarmos um vidrinho onde nós estamos ali, olha, essas são as minhas lágrimas de 2018, aqui eu estou guardando as minhas lágrimas de 2019, olha, até agosto eu tive tantos ml de lágrimas neste ano. Não, queridos, mas olha o que o salmista diz, o Davi diz no verso 8, põe as minhas lágrimas no teu odre. Odre, para quem não sabe, era um recipiente de couro onde se guardavam líquidos. Às vezes colocavam vinho, suco, água. Imagina aquela bolsa de água, você já deve ter visto em algum filme desse tipo. Porque não havia vidro naquele tempo, então eles usavam uma bolsa de couro, onde fechava e guardava-se então o líquido ali dentro. E Davi está falando que Deus guardava as lágrimas dele num odre. Há um costume dos tempos antigos, quando uma pessoa estava doente, quando uma pessoa estava em uma situação muito difícil, em que os seus amigos iam visitar essa pessoa, eles já levavam um recipiente, para que quando aquela pessoa, amiga dela, estivesse chorando por conta daquela situação, eles guardavam colhiam a lágrima da pessoa, guardavam no recipiente, fechavam aquilo, lacravam, embalavam e iam embora. Levavam aquilo para guardar de recordação, daquele momento difícil, para lembrar daquela pessoa, olha, você passou por aquele momento difícil, mas você venceu, está aqui, nós não esquecemos, estivemos juntos de vocês. E Davi tinha passado por um momento muito difícil na sua vida, mas quando Davi chorou, ao invés de secar com as mãos, ao invés de procurar um lenço, ou até mesmo pegar um ventinho para secar as suas lágrimas, a Bíblia nos diz que quem veio tirar as lágrimas ou colher as lágrimas dele foi Deus. Não precisou de um lenço, não precisou de uma mão, não precisou de um vidro de alguém. As lágrimas de uma pessoa fiel a Deus, de uma pessoa obediente, queridos, uma pessoa que teme ao Senhor, são guardadas
num frasco celestial, são guardadas por Deus. Davi descobriu que as suas lágrimas não passaram desapercebidas pelos olhos de Deus. Deus estava enxergando cada lágrima nesse tormento que Davi estava vivendo. Mas o mais gostoso quando nós lemos esse texto é que nós temos algumas informações interessantes aqui. A primeira delas é que Deus vê as nossas lágrimas. Deus vê as minhas lágrimas. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: Deus vê as minhas lágrimas. Agora eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse tua mão sobre o teu coração e você dissesse assim: Deus vê as minhas lágrimas. Ele vê, queridos. Pode voltar aqui para mim? Deus está atento a cada lágrima que cai dos nossos olhos. Nada passa desapercebido. Diferente dos ídolos que nós vemos por aí, diferente desses deuses que nós vemos aí fora, o nosso Deus nos vê e Ele percebe, diferente dos outros, as nossas lágrimas. O próprio salmista no Salmo 115, nos versos 4 ao 8, ele diz assim: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emite som algum com a garganta. Torne-se semelhante a eles, aqueles todos que o fazem e aqueles que neles confiam. Mas a diferença, queridos, entre esses deuses e o nosso Deus, é que o nosso Deus vê. Davi fica admirado das pessoas confiarem em ídolos, porque os ídolos não estão fazendo o que Deus está fazendo com ele. E ele está falando assim: olha, esses ídolos não podem ver, eles não podem ouvir, eles não podem falar, eles não percebem nada, eles não estão fazendo nada, são mortos, são inúteis, são como o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, que está com os braços abertos, com a cabeça virada para baixo, mas se você olhar nos olhos do Cristo Redentor, não tem pupila, não está enxergando nada, não está vendo nada. Mas Davi diz: mas com o nosso Deus é diferente, Ele conta as minhas lágrimas, Ele vê as minhas lágrimas. A Bíblia nos fala, queridos, em Gênesis capítulo 16, que Agar era uma das concubinas de Abraão. Ela está fugindo de Sarai, a mulher de Abrão na época. E quando ela está ali no deserto fugindo, o anjo do Senhor aparece para ela e pergunta por que ela está fugindo. Ela fala: olha, estou fugindo porque Sarai me expulsou e eu estou amedrontada, eu vim fugir. E ele fala o seguinte: olha, o Senhor lhe responde de uma maneira tão bela, e fala assim: olha, você está grávida, e você vai ter um filho que lhe dará uma descendência muito grande. E sabe o que Sarai, ou Agar responde ali, ela fala naquele momento, ela exclama: tu és o Deus que vê. Pois disse ela: agora olhei para aquele que me vê. Deus, o Deus que me vê, o Deus que te vê, o Deus que enxerga você, o Deus que está atento a você, o Deus que não deixa nada passar desapercebido. Esta é a diferença revelada na Bíblia, queridos, porque nós temos um Deus que olha para nós. E o mais fantástico disso é que a Bíblia nos dá conta que os céus dos céus não podem conter a Deus, mas ao mesmo tempo esse Deus consegue enxergar a cada um de nós individualmente, seletamente. Ele vê a mim e vê a você, e não simplesmente estar sentado no alto e sublime trono, olhando para a terra. Não, Ele está olhando individualmente para cada um de nós, e essa questão de ver, Ele está vendo exatamente o que eu estou sentindo. Ele não está ausente, queridos, nos nossos momentos de tristeza. Ele não está ausente no nosso momento de choro. Ele não está ausente nos nossos momentos de pavor. Ele não está ausente nos nossos momentos de desespero. Ele não está ausente nos momentos em que nós achamos que Ele não existe. Ele está presente. Sabe, minha irmã, quando você se fechou no banheiro e se pôs a chorar, Deus estava vendo.
Sabe, meu irmão, quando você se encostou num canto da parede, ou até mesmo no volante do seu carro, e você ali não quis derramar uma lágrima, porque dizem que o homem não chora, né? Mas você estava chorando por dentro, e você esboçou algo para Deus, eu quero te dizer, Deus estava vendo. Sabe quando os jovens você entra nessa crise emocional, nessa crise não só emocional, mas existencial? Por que tudo isso? Por que vem sobre mim tudo isso? Por que o outro dá certo e comigo não dá certo? Por que acontece tantas coisas? O que está acontecendo? E de repente uma lágrima cai dos seus olhos e você pensa, Deus não está vendo, mas eu quero te dizer, Ele está vendo e Ele te viu. Deus está vendo as suas lágrimas. Até quando você chora, quando é incompreendida pelo seu marido, pelo seu filho, por alguém, ou quando você não é reconhecido, e você começa a chorar no seu cantinho escondido para que ninguém veja, porque você tem que mostrar a sua força, e Deus está vendo. Deus está vendo as suas lágrimas, e nesse exato momento, há uma lágrima caindo da sua alma que ninguém está vendo, eu não estou vendo, você está aqui olhando para mim, mas por dentro de repente você está chorando. Eu vou te falar uma coisa, eu posso não ver, a pessoa que está aí do teu lado, não está vendo, mas Ele vê. Aquela lágrima que cai dos seus olhos, você diz, ninguém entende as minhas lágrimas, Deus está vendo. Eu gosto muito de uma ilustração, eu uso até mesmo nos velórios, e algumas vezes, onde um homem que perdeu o seu filho, num grave acidente, ele foi procurar o pastor, chegou diante do pastor, e ele perguntou, falou para o pastor, pastor, eu só tenho uma pergunta a fazer, quando o meu filho morreu, onde é que Deus estava? Quando o meu filho morreu, o que Deus estava fazendo? Aquele homem estava assim tão transtornado, porque foi exatamente no dia do velório do filho, e aquele pastor respeitando as emoções daquele homem, ele não respondeu de bate-pronto, não respondeu na hora, buscou respostas de Deus, e no outro dia ele foi na casa daquele homem e respondeu, olha meu irmão, vim trazer a resposta de Deus para o seu questionamento. Eu vim responder a sua pergunta, porque quando o seu filho morreu, Deus estava no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa que Ele estava fazendo quando o filho dele morreu, chorando. Deus chora as nossas lágrimas, Deus sente a nossa dor, Deus sabe o que é sofrer. Na pessoa de Jesus, queridos, Ele sentiu dores. Na pessoa de Jesus, o nosso Deus sentiu medo. Na pessoa de Jesus, Ele sentiu angústia. Na pessoa de Jesus, Ele sentiu ansiedade, depressão, temor, pavor. Então Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Quem sabe você se perguntou nessa semana, será que Deus não está vendo a tempestade que eu estou passando? A tempestade que eu estou envolto? A situação que eu estou vivendo? Eu te respondo, Ele não só vê, mas conta as suas lágrimas e anota cada detalhe. Ele sabe quantas lágrimas você derramou, porque o nosso Deus é diferente. Até o mesmo profeta Isaías, no capítulo 49, versículos 15 e 16, ele diz assim, haverá mãe que possa esquecer do seu filho, do seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora essa mãe possa esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de você. E sabe que o versículo termina dizendo, versículo 16, veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, diz o Senhor. Ele não esquece, Ele não deixa passar desapercebido, Ele não deixa você de lado, Ele não deixa você esquecido em nenhum momento. E é interessante que quando nós lemos esses salmos, nós temos aqui que Deus não apenas vê as nossas lágrimas, mas o texto diz que Ele recolhe as nossas lágrimas, Deus as põe num odre, num frasco, para recordar. Davi estava dizendo o seguinte, queridos, as lágrimas da pessoa obediente a Deus
tem um valor gigantesco para Deus, porque você imagina as tuas lágrimas, não que Deus vai vir secar as tuas lágrimas, mas nenhuma passa desapercebido, mas num plano espiritual, Deus está recolhendo cada uma e está guardando, e Ele fala assim: olha, não estão no teu livro, não estão escritas no teu livro. Nós usamos uma agenda para marcar as coisas boas, coisas agradáveis, alguns fatos da nossa vida, um diário, talvez você escreve, ou até mesmo um celular, que você vai colocar ali no celular, algum compromisso, alguma coisa que aconteceu, se tem um bloco de notas, ou você vai usar um Evernote, alguma coisa que você vai estar utilizando para guardar. Né? Lá em casa a gente guarda algumas coisas boas, por exemplo, a minha esposa, ela tem guardado, né, um cabelo das nossas filhas, quando tinha um cabelinho, está guardado lá. Ainda tem lá, meu bem? Tem, né? Tem guardadinho. Os cabelos das nossas filhas, que nós gostamos das nossas filhas. Nós temos ultrassom das nossas filhas, quando ficou grávida, olha, está aqui o primeiro ultrassom. Nós temos fotos marcantes da nossa vida. Nós usamos alguns elementos para nós não esquecermos. Você hoje em dia as pessoas colocam aí no celular, de repente dá um bug no celular e pronto, aí perde tudo. Mas o gostoso da nossa época é que a gente tirava a foto e a gente mandava revelar a foto. E a gente chega aqui, não é gostoso quando você reúne aquele monte de gente e começa a tirar aquele monte de foto, né, da caixa, das caixas de sapato, das pastas, tanta coisa assim, aqueles álbuns, e a gente está ali no meio de todo mundo mostrando as fotos, porque é gostoso recordar. Com Deus é a mesma coisa. E Ele diz: as minhas lágrimas estão inscritas no teu livro, tu anotastes. Ele pegou cada lágrima e foi anotando no livro dele. Cada lágrima caiu sua, cada lágrima que não caiu dos olhos, mas caiu da alma, caiu do coração. Ele tem o registro da nossa vida por completo, desde o primeiro dia, ou até mesmo antes de você nascer. No Salmo 139, no verso 6, ele diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer desses dias existirem. Deus já tinha toda a nossa história escrita, Deus já tinha tudo marcadinho. Nossa vida não é uma vida sem sentido, sem nexo, não, ela foi projetada por Deus. Romanos 8:28 diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo na nossa vida tem um sentido da parte de Deus. Deus está no controle de tudo da nossa vida. Você crê nisto? Deus escreve certo? Não, por linhas certas. Deus é perfeito, queridos. Se a linha estiver torta, Ele vai esticar a linha, vai acertar a linha, porque para Deus não há linhas tortas. Deus vai olhar assim: meu Deus, e agora o que eu faço? A linha está toda ruim de escrever. Ele tem o controle de tudo em suas mãos, nada vai passar, nada vai ficar esquecido, nada vai ficar sem a anotação de Deus. Na maioria das vezes, queridos, o que estraga tudo não é o problema, é a nossa relação, a nossa atitude diante do problema, a nossa reação diante do problema. Não é a crise em si, porque a crise vem para todo mundo. Quem é que não passou por uma crise? Uma crise de angústia, uma crise financeira, uma crise da morte de alguém, um problema que nós passamos. Todos nós passamos por uma crise, mas é a maneira como nós nos posicionamos diante da crise. E muitas vezes nós esquecemos que Deus vê esses momentos, nós esquecemos que Deus anota, nós esquecemos que Deus participa desses momentos. E o que acontece quando nós esquecemos que Deus está nessa situação? Nós começamos a ficar desestruturados, porque esquecemos que Deus está ali nesses momentos, e aí a gente começa a ficar preocupado, angustiado, desesperado, sem saber o que fazer. Mas toda crise conjugal, familiar, profissional, emocional, relacional, de relacionamentos, tudo isso pode ter te causado lágrimas. Mas saiba de uma coisa: Deus não apenas vê as nossas lágrimas, Ele recolhe as nossas lágrimas, Ele guarda, e Ele não ignora
cada uma das nossas lágrimas. Ele está atento a cada detalhe da sua vida. Atento a cada detalhe da sua, não é atento à sua vida, a cada detalhe da sua vida. E o que nós vemos aqui, queridos, é que Deus não simplesmente vê, Deus não simplesmente guarda, Deus também enxuga as nossas lágrimas. Se Deus apenas visse as nossas lágrimas e não fizesse nada, se Ele não fosse Deus, Ele poderia dizer: olha, ele está chorando, o que eu faço agora? Não tenho resposta para isto, né? Como a gente vê as pessoas chorando, e a gente tenta ajudar e não sabe o que fazer, mas com Deus é diferente. Deus enxuga as nossas lágrimas. Apocalipse capítulo 21, no verso 4, diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai enxugar toda lágrima. Talvez você tenha se questionado: mas pastor, esse texto de Apocalipse é na Nova Jerusalém, é quando nós começarmos a nossa eternidade depois do arrebatamento, isso é no céu, isso é para uma outra época, não é para agora. Eu vou ficar chorando até aqui a volta de Jesus, para que Ele venha enxugar as minhas lágrimas, vai mudar a minha vida? Será que essa esperança vai acontecer só na eternidade, não vai ter hoje? O que eu preciso é um pouco de alívio para as minhas lágrimas hoje, eu preciso de alívio para o meu momento hoje. Não dá para esperar chegar lá no Apocalipse, lá no final, onde Ele vai enxugar as minhas lágrimas. É interessante que eu falei de Apocalipse, que é o último livro, mas no primeiro livro da Bíblia, fala sobre José. Aliás, uma das personagens mais faladas aqui nessa igreja é José. José, ela tem uma saga de tristeza na vida dele, tipo novela mexicana, né? Parece que vem um problema atrás do outro, uma situação mais difícil que a outra. Quando parece que vai melhorar, piora, né? Porque José, a situação dele era de tanta tristeza, tanta lágrima e tanta coisa ruim acontecendo na vida dele. Mas nos momentos mais terríveis da vida de José, a Bíblia nos fala que o Senhor era com José. O Senhor estava com José. Podia até parecer que Deus não estava com José. A situação estava ruim, José estava vivendo ali com seus irmãos, com sua família. Aí de repente ele conta um sonho que ele tem, conta outro sonho que tem. Os irmãos ficam revoltados com ele, vende ele, joga ele num buraco, tenta matar. Não matam. Mas vende ele como escravo. Ele vai lá para o Egito, de repente chega lá no Egito, ele é vendido para Potifar, uma pessoa importante ali no Egito, e ele toma conta de tudo, e a Bíblia diz que o Senhor era com José. Só que aí ele é caluniado pela mulher de Potifar, é levado como preso, piora tudo de novo. Fica anos ali, duas pessoas lembram dele, ele revela sonhos, uma fala: não, quando eu estiver lá eu lembro de você, vou te livrar, cara. Passam-se anos, não livra a cara. José tinha tudo para estar revoltado, para estar ali. Mas o que acontece, queridos? Chegou um momento em que Deus age, não que Deus não estava agindo, mas que Deus age de uma maneira diferente. José poderia estar ali chorando, porque, vamos imaginar, eu acho que José chorou. Quantas noites na prisão, José não teve saudade do seu pai? Quantas noites na prisão José não teve saudade da sua família? Você acha que José estava ali bonitinho, sorrindo o tempo todo? Não, ele estava chorando. Mas em todos os momentos desses capítulos que contam a vida de José, a Bíblia nos dá certeza, e Deus era com José. Deus via, Deus recolhia cada lágrima de José. Não era lá no Apocalipse, não, era lá em Gênesis mesmo, é lá no início, era na vida dele. Ele recolhia, e chegou o momento em que Deus secou as lágrimas de José, e ele saiu da prisão, da masmorra, para o vice-reinado do Egito. É isto. Nós não temos um Deus que simplesmente vê. Esse jovem antes rejeitado pelos irmãos, agora sem lágrima de tristeza,
o que ele faz? Ele socorre os seus irmãos. José teve suas lágrimas enxugadas, porque Deus era com José. Lembra da viúva de Naim, que ela estava ali carregando o seu filho, morto. Lucas capítulo 7, e o versículo 13, tem uma das mais belas frases que a Bíblia pode nos trazer, queridos. Onde Jesus para e chega para aquela viúva, aquela mulher que tinha perdido todas aquelas esperanças. Era viúva e perdeu o filho. A viúva era mantida pelo filho, e o filho morre. Imagina o coração daquela mulher. E Jesus traz a frase mais bela que nós vemos. Ele diz: não chores. Ele seca, ele enxuga as lágrimas daquela mulher. Ele restabelece a alegria daquela mulher. Mateus no capítulo 2, no versículo 18, o texto fala algo interessante. Diz assim: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, porque os seus filhos já não existem mais. Raquel estava chorando porque os seus filhos morreram e ela não podia ter mais os seus filhos de volta. E as mulheres tentavam chegar nela, falavam assim: olha, Raquel, deixa disso, vamos levantar a cabeça, não quero consolo, eu quero continuar chorando. Raquel não queria de maneira alguma ser consolada pela morte dos seus filhos. E quantas pessoas não estão vivendo isso, essa síndrome de Raquel? Me deixa, eu quero chorar, eu quero ser triste, eu quero viver com os meus problemas, eu quero viver desse meu jeito, não quero ajuda de ninguém. Há pessoas que querem curtir a sua dor, curtir as suas lágrimas, curtir a solidão, curtir o choro amargo. Mas há pessoas que querem resolver o problema da sua vida, que querem conforto, que querem transformação, que querem consolo, que querem uma mudança radical em sua vida. Eu vou falar uma coisa para você: isso só é possível em Deus através de Jesus, porque Deus em Jesus chorou com os homens. E a maneira de Deus secar e enxugar as nossas lágrimas, é mudar a nossa vida. Ele precisa mudar a nossa vida, e eu preciso querer que Ele mude a minha vida. No Salmo 56, Davi está dizendo: me fizeram chorar, chorei muito, tive muitas lágrimas, mas eu confio neste Deus, louvo este Deus, ponho nele a minha confiança. É em Deus que nós vamos ter essa mudança, esse secar de lágrimas, esse enxugar de lágrimas, porque Deus vê, Deus recolhe, e Deus quer enxugar as suas lágrimas. Deus é o guardador de lágrimas, e Ele vem anotando cada sofrimento seu, cada situação, e hoje Ele quer enxugar as suas lágrimas, cada lágrima. Somente em Deus, em nenhum outro Deus, você pode ter as suas lágrimas enxugadas, porque Ele vê, Ele recolhe, e Ele enxuga as suas lágrimas. Você pode se colocar de pé? Feche seus olhos por um instante. Você precisa que Deus enxugue suas lágrimas nesta noite? Você até achou que Ele não estava percebendo isto, né? Porque eu tinha uma outra mensagem para trazer, mas Ele pediu para que eu mudasse, por sua causa. Ele quer enxugar as suas lágrimas nesta noite, e nós vamos orar por isso. Quem é você que Deus me fez mudar essa mensagem? Vem aqui à frente, nós vamos orar juntos, para que Deus enxugue as suas lágrimas.
Houve uma canção antes de eu começar a pregar, que disse: restitui tudo aquilo que foi roubado pela dor. E Ele pode restituir a alegria, porque Ele vê. Ele recolhe as lágrimas, mas a ideia não é simplesmente recolher, é para te mostrar que, e chegar para você amanhã ou depois, vai falar assim: olha, tá vendo aqui essas lágrimas? Eram de ontem. Agora tá vendo essas outras lágrimas? É de hoje. Qual que é a diferença de uma para a outra? O tempo? Não, é que a de ontem era de choro, as de hoje são de alegria, porque Ele transforma a tristeza em alegria. Há uma canção antiga que diz que tu mudaste o meu lamento em baile, me cingiste todo de alegria. E é isso que Ele pode fazer. A tristeza, o choro na alma, a lágrima que não cai pelos olhos, mas cai pela alma, pelo coração. E você está aí atrás, dá tempo de você vir ainda, porque Deus está falando com você. Você sabe que precisa desse momento de oração. Vem aqui à frente para nós orarmos juntos. Pai, no nome de Jesus, cada lágrima aqui, meu Deus, terrível, Pai. Senhor, situações tão difíceis, tão angustiantes, que tem tirado a paz, tem tirado a alegria, e mais do que isso, tem tirado a força de viver, a força de levantar da cama, a força de caminhar, a força de tudo, Senhor. A tua filha está aqui, o teu filho está aqui, com lágrimas lá dentro, sofrimento, a angústia, a tristeza, veio de uma forma tão intensa. E eu quero, Senhor, ó Pai, fazer o que Davi fez no verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. O Senhor é aquele que vê as nossas lágrimas. O Senhor é aquele que vê o nosso choro, o nosso gemido. E nesse momento, ó Deus, eu quero colocar o teu filho, a tua filha, diante de ti, com essa situação difícil, angustiante, porque muitas vezes, ó Pai, não sabemos o que fazer, mas o Senhor está vendo, o Senhor está cuidando, o Senhor está olhando, está enxugando a lágrima. E eu te agradeço, ó Pai, porque o versículo que era para lá para o futuro, é para hoje, porque o Senhor enxuga dos nossos olhos, hoje, toda lágrima. Cuida de cada um aqui agora, ó Pai, da tua filha que está aqui derramando lágrima, desse homem que está aqui, ó Pai, chorando na tua presença. Pai, em nome de Jesus, o Senhor pode mudar essa situação hoje, meu Deus, trazer a tua alegria, a alegria de viver, porque o Senhor pode fazer isso. Tu és o autor da vida e nós precisamos de vida, e vida plena, vida abundante. Então, meu Pai, no nome de Jesus, faz isto agora, Senhor, de uma maneira sobrenatural, uma maneira especial. Eu te peço isso, meu Deus, no nome de Jesus. Entra nesse coração, arranca a tristeza e enche de alegria agora, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Muda a história, Pai, muda a história, Senhor, e vai de encontro, ó Pai, toda tristeza por alguém, toda tristeza por uma situação, toda tristeza, ó Pai, que veio do nada, eu repreendo agora, ó Pai, em nome de Jesus. Expulso, Senhor, da vida do teu filho, da tua filha, e ministro, Senhor, a tua alegria agora, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Que haja alegria, que haja paz, que haja lágrimas de felicidade, não mais de tristeza, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, amém, amém, queridos. Antes de você voltar para o seu lugar, eu falei a semana passada, que um abraço, ele significa a seguinte frase: eu me importo com você. Eu sei que você passou por lágrimas, derramou lágrimas nesses dias, até mesmo hoje, lágrimas de tristeza, mas hoje o Senhor
Muda essas lágrimas por lágrimas de alegria. Deus não vai se materializar aqui para dizer que Ele se importa com você, mas Ele vai usar você, para a pessoa que está aqui do teu lado, para dizer: eu me importo com você. Seja agora a voz de Deus nesse abraço que você vai dar na pessoa ao teu lado aqui. Tem gente do outro lado sozinha aqui esperando um abraço. Isso. Saiba que Deus não simplesmente vê, não simplesmente recolhe, mas Ele seca dos seus olhos toda lágrima. A igreja pode aplaudir ao Senhor por isso. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, queridos. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus possa consolar mais e mais a sua vida. Só Deus sabe como você entrou aqui nesta noite. E só Deus sabe como é que você vai sair daqui nesta noite, amém? Glória a Deus por isso. Então vamos aplaudir mais uma vez o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Terça-feira nós estamos aqui orando ao Senhor às 8 horas da noite. Quarta-feira tem culto novamente, pastora Rita vai estar ministrando a palavra. A gente volta domingo que vem, também aqui com uma palavra poderosa da parte de Deus, amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje, amanhã e para sempre. Que Deus te abençoe. Vai na bênção, na paz do Senhor, e dá um abraço de bênção na pessoa ao teu lado. Fala: Deus te abençoe no nome de Jesus.